Estava aqui refletindo algumas coisas importantes e eu gostaria de falar com vocês. Estava refletindo a palavra de Deus e hoje eu queria falar com vocês a respeito de fé, porque fé é a base de tudo que nós temos, tudo. Então vamos lá, fundamentos da fé é a nossa missão hoje, de conversarmos um pouquinho. Por que fé? O que é fé? Será que é necessária? Faz parte da vida de um cristão? Tudo isso a gente vai ver agora um pouquinho e a gente vai dando continuidade de acordo com os comentários, de acordo com a procura de vocês, tá bom? Meu nome é Matheus, eu estou formando em Teologia pelo Rema, no Centro de Treinamento Bíblico, que tem mais de 50 escolas pelo mundo todo. Já formou muitos outros irmãos assim na fé, na palavra de fé que realmente muda e transforma a nossa vida, para vivermos o chamado de Deus, que Deus tem aqui para nós, né, nessa terra. Deus quer muitas coisas boas, Ele deseja o melhor para nossa vida. A palavra de Deus fala que o nosso Senhor, Ele é glorioso e Ele tem prazer em nos ver prosperar. E como que a gente tem todas essas bênçãos, ou como eu posso agradá-lo sem fé? Então, primeira coisa que a gente vai ver, porque a fé é tão importante, e a fé é tudo isso, ela é realmente um fundamento, é a base da nossa vida? E a resposta é sim. Para um cristão, para quem tem uma vida baseada em Cristo, no Evangelho de Deus, tudo começa na nossa vida por fé. Ela continua por fé. E ela termina, a gente encerra a carreira com fé, com base na fé em Deus. Então assim, se eu quero oferecer algo a Deus, eu preciso de fé. Se eu quero receber algo dele, eu preciso de fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Então a nossa base hoje é em Romanos 1:17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Então vamos lá. O que é fé? Primeiramente, a gente tem que saber o que não é fé. Então, muitas vezes a gente fica assim na dúvida, será que isso é fé que eu estou tendo? Vamos lá, primeira coisa, fé é um sentimento? Não. Nosso sentimento, como humano, quantas vezes a gente acorda bem, mal, durante o dia nosso sentimento vai trocando, eu estou mais com raiva, eu estou nervoso, estava no trânsito, imagina se a nossa fé fosse baseada nos sentimentos, que é tão volátil, como uma onda do mar que sobe e desce. Não. Então fé não é um sentimento. A fé é uma esperança vaga, tipo, eu tenho fé em qualquer coisa, não, entende? A nossa fé ela é muito específica, é algo que nos guia num direcionamento de um caminho certo. Então como que eu vou ter fé vaga? Eu creio em Jesus. Você conhece ele? Não. Você já leu a Bíblia? Não li. Como que eu vou viver uma fé, ter fé, crescer em fé, desenvolver a minha fé, se eu não procurar? É igual eu ir para a escola, eu estar ali no trabalho, precisa aprender uma nova habilidade, só fica ali, tô ali no meio, tô fazendo, Não, você não desenvolve na sua fé, você não desenvolve naquele trabalho, não desenvolve no conhecimento, se você só estiver no meio. Então, não é uma esperança vaga, ela tem um ponto específico. Para além disso, é força de vontade? Fé, eu tenho força de vontade. Não, também não é força de vontade. Então vamos lá, o que é fé? A fé, como já diz ali em Hebreus 11:1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos resumir de forma simples? Fé é acreditar em Deus, no que Ele disse. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E se Ele é fiel para cumprir, eu descanso, entre aspas, eu descanso na promessa dEle, fazendo tudo. Como alguns já devem ter ouvido essa fala, não sei de quem que é. Cara, ore e peça a Deus como se tudo dependesse dEle. E haja, se esforce como se tudo dependesse de você. Porque Deus, sim, Ele que vai te capacitar. Tudo não é na sua força, é na força dEle. Mas Ele não entrega para quem está descansando. Aprendo um pouco de Libras, né? Trabalho com estudos, então você vai ver eu fazendo alguns sinais ou outros de Libras. Mas mais para frente a gente faz um trabalho assim específico para essa área. Então, assim, Deus não vai querer ver você só descansando ali. A palavra de Deus fala que Ele entrega, sim, aos que são dEle, enquanto dormem, enquanto descansam. Mas eles dormem e descansam depois de já ter feito as coisas, durante o dia. Estou falando à noite, ele vai dormir, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai descansar, porque Deus entrega aos dele enquanto dorme.
Durante o dia eles ficaram dormindo? Não. Então a gente tem que ter essa maturidade para entender o Evangelho. Não é, não, a gente precisa de uma profundidade no conhecimento. Aqui não estamos para falar de uma fé rasa, como se, isso eu posso, isso eu não posso, aquilo eu posso. Não, cara. A gente vai para algo mais maduro, onde a intenção é muito mais importante do que o que eu estou fazendo ou não. Você tem que crer e ter certeza do que você está fazendo ou não, para você viver em fé. Se eu faço dúvida, você vai ver na frente de falar, eu não sei se eu estou fazendo certo. Cara, não faz, porque a dúvida já está mostrando que você não está no caminho certo. A dúvida é o oposto de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos continuar? Eu já adiantei um pouquinho, mas vamos lá. Qual que é a importância da fé na vida do cristão? Nós somos salvos como? Mediante a fé. Então como começa a nossa vida como cristão, como filhos de Deus? Mediante a fé. Então vamos lá, em Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é algo que Deus dá voluntariamente, Ele conquistou tudo na cruz e Ele te entrega o dom da fé. E Ele te entrega um ajudador, que é o Espírito Santo, para te guiar nessa nova vida. E nessa nova vida, você tem o Espírito Santo para te guardar, para te proteger, para te guiar. E com fé nele, crendo nele, em Jesus Cristo, você entrega a sua vida a Ele, fala que Ele é o Senhor da sua vida. Ali, por fé, você recebe a salvação, você recebe uma nova vida, você recebe um novo Espírito, o Espírito Santo que vai te ajudar. Então, começa com fé. E aí, a gente continua a nossa vida com fé, pois o justo viverá pela fé, como a gente já viu em Romanos 1,17. Também entendemos que se eu creio em Deus, como que eu não vou ter fé? Então, vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você entrega a sua vida a Ele, por meio da fé, Ele te capacita. E aí, com fé, você continua. Você vai entender, não aquele ato como qualquer ato natural, não. Você foi feito um ato, um pacto com Deus em fé. Com essa fé você prossegue a sua vida, por um propósito muito além do que aqui no mundo. Esse mundo vai passar. Aqui nós temos um corpo, a gente possui uma alma e temos espírito. E esse corpo, ele vai passar. E o permanece é o nosso espírito com Deus. Entende? Então, é a vida eterna, você está para além dessa terra. Você vai ver coisas boas aqui na terra? Eu creio que sim. Eu acredito que sim, porque Deus é o nosso Pai e Ele ama nos ver prosperar, como está na palavra dele. Mas também Ele não te deixa isento de falar assim: a sua vida agora é tudo perfeito. Não, não, não. Vai ter problemas sim, dificuldades vão vir. A palavra de Deus, o próprio Jesus falando: nesse mundo vocês terão aflições, mas calma, eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Então permaneça firme. Como que eu permaneço firme? Mediante a fé. É a fé que vai me auxiliar, vai me capacitar para permanecer firme. E permanecendo firme, vencer as batalhas como Cristo já venceu. Porque Ele já venceu todas elas. E hoje Ele nos capacita a vencer juntamente com Ele. Então vamos lá. Tudo o que não provém de fé é pecado. Então vamos lá. Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvida. Lembra da dúvida? Dúvida é o oposto da fé. Então, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, esse se comer aqui é um exemplo que ele estava dando. Se você vai comer uma comida e você tem dúvida se aquela comida pode ser comida ou não, essa dúvida já te condenou no sentido de ser oposto à fé. Então, não faça. Eu vou fazer tal coisa. Tem dúvida, cara? Essa dúvida está te condenando porque ela é o oposto de fé. Tudo que a gente faz em dúvida, a gente faz em pecado, porque não faz por meio da fé que Ele nos deu. Então assim, eu ouvi um cara, um amigo me aconselhou, fui, mas eu tava assim, eu fiz. Cara, você fez em pecado, porque você fez sem crer nele, sem perguntar para Ele, sem entender os propósitos dele para sua vida. Todas as coisas, como Paulo fala, são lícitas, mas nem todas convêm. Então tem coisas que vêm pro mal, que vêm para te afastar do Senhor, que vêm para te, atrair das coisas ruins desse mundo, te separar de Deus. E eu vou te falar, esse é o caminho que o próprio Deus, que é seu Pai, quer para você? Claro que não. Claro que não. Então tudo que a gente vive, se eu tenho dúvida, eu estou contra a fé. E se eu estou contra a fé, eu estou desagradando a Deus. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de fé, como a palavra diz.
ao que Jesus lhe disse. Tem de fé em Deus. Nosso Deus era fé, tudo foi feito por fé. O que é fé? Lembra que eu falei que se Deus falou, você crê, porque Ele é fiel? Como Deus criou tudo nessa terra? Falando. Não existia. Então, falando, nós criamos coisas nas nossas vidas. Principalmente se a gente fala igual ao Senhor. Então, você é capacitado hoje, com o Espírito Santo dentro da sua vida, para falar igual ao Senhor. Porque você é filho dele, cordeiro com Cristo. E Ele que te capacita. Não é na sua própria força. Não. Você consegue, porque Ele te capacita. E Ele te capacita a viver em fé. Mas a fé já vem desenvolvida? Não. Fé é um processo. Como a palavra de Deus fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, como um grão, não é igual, não é tamanho. Tamanho tem diferença em referente às nossas vidas em fé. Ela precisa desenvolver como uma semente de mostarda que você planta e ela cresce e é uma das maiores hortaliças, onde ali a árvore dá ninhos, os pássaros fazem ninhos na árvore, tão grande que fica, das menores das sementes fica tão grande. Então é como a semente de mostarda que vai desenvolvendo, vai crescendo, vai se expandindo, vai se firmando no próprio Deus. Sua fé vai se desenvolvendo. E se você tiver fé dessa forma, desenvolvendo, aí, cara, você pode pedir o que faz. Você pode pedir que um monte se lance no mar e vai acontecer. Desde que você creia e não duvide. Lembra, dúvida é contra a fé. É o oposto de fé. Então, se você não duvida, crê nele mesmo e fala, vai acontecer. Porque você está falando igual ao Senhor. O próprio Espírito Santo está te capacitando no que você está dizendo. Então vamos lá. Tem mais um ponto. Qual que é o poder da fé? A gente começou a adiantar, né? A fé tudo torna possível. Por quê? Em Marcos 9, 23, ao que ele respondeu: se podes, tudo é possível que crê. Então, a gente fica falando muitas vezes assim, se Deus quiser, Deus pode tudo. É fácil crer que Deus pode tudo. Ele realmente pode tudo. Mas Ele entregou para você a mesma coisa. Ele fala assim, tudo é possível ao que crê. Você crê nele, tudo é possível a ti. Tudo é possível a ti. Aí você fala, mas então, cara, entenda bem, se você está nele, você vai desejar as coisas do mundo, você vai desejar as coisas que separam você de Deus, entende? Então, se você pertence a Ele, você é filho dele, você aceitou Ele, você se entregou a vida para Ele, tudo é possível a ti, porque Ele está te capacitando para você conseguir. Os pensamentos dele vêm até ti e você age com um propósito específico que Ele te entregou. Então, você vai conquistar, cuidar da sua família, crescer, cuidar da sua esposa, dos seus filhos, desenvolver, seja na sua empresa, no seu trabalho, seja na internet, desenvolver em todas as áreas, poder ter. Por que você acha que a palavra de Deus fala é melhor dar do que receber? Porque quando você vai receber, muitas vezes, cara, você está necessitando, você está em falta. Você quer viver uma vida de falta para precisar sempre de um suprimento de alguém, um milagre? Não, é melhor Deus te dar em abundância, o seu coração ser generoso, você está preparado para que você seja usado por Senhor para abençoar outras vidas. É melhor dar do que receber. Então, tenha um coração generoso, receba do Senhor, que a sua vida seja como um rio, que flua, sabe? Vai fluindo como? Deus traz para ti, você é o meio usado para abençoar várias outras vidas. Isso que Deus quer para você. Então, assim, a gente tem alguns exemplos da fé, do que a fé pode fazer, como está escrito em Hebreus. Mas antes, a fé move a mão de Deus e agrada a Deus. Então vamos lá, a Galeria da Fé, em Hebreus 11, traz algumas coisas que por meio da fé foram possíveis ser vividas. Vamos ver algumas? Eu vou ler aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram os testemunhos. A fé de Abel ofereceu o melhor sacrifício e recebeu o testemunho de ser justo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Noé construiu a arca, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus, saiu sem saber para onde ia e esperou a cidade que tem seus fundamentos. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe em idade avançada. Pela fé, Isaac, Jacó e José abençoaram gerações futuras e falaram do futuro de Israel. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu sofrer com o povo de Deus e viu o livramento de Israel. Pela fé, o povo passou ao Mar Vermelho como terra seca. Raabe não pereceu com os desobedientes. Olha,
E que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos outros profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela fé seus mortos, outros, pela mesma fé, suportaram torturas, escárnios, prisões e apedrejamentos, foram cerrados ao meio, andaram errantes, necessitados e afligidos, homens os quais o mundo não era nem digno. Entende? Então, assim, pela fé, tudo é possível que crê. Se você crê, você tem essa capacidade de viver, independente da circunstância que estiver passando, da dificuldade ou dos desafios de crescimento, porque temos desafios de crescimento e temos as dificuldades que muitas vezes nós plantamos, mas hoje Deus te dá força para você vencer cada uma delas. Como? Por meio da fé. Por meio da fé que Ele é seu Pai, e como Pai, e bom Pai, Ele vai te ajudar, Ele vai cuidar dos seus filhos, da sua família, dos seus negócios. E Ele vai te orientar, te dar ideias para crescimento e, sabe, avanço na sua vida. Um passo de cada vez, é um processo. É por meio da fé, mas é um processo de vida, de crer nele, de desenvolver essa fé que Deus já te deu. E para basicamente encerrar, eu queria falar são 3 tipos de fé que nós temos. Nós temos a fé natural, nós temos a fé em Deus, que é a fé do coração, e temos o dom da fé. Vamos lá, a fé natural é uma fé comum, todos têm. Todos têm. Qual que é essa fé? É a fé humana, é a fé que todo ser humano tem, de acreditar que existe oxigênio, em avião que voa. Tudo isso, você acredita que o avião não vai cair. É uma fé natural. O avião não vai cair, o carro não vai bater. É uma fé natural, ok? Mesmo os que tem essa fé natural. Mas qual que é a fé do coração? É aquela fé que a gente sabe, do tipo de Deus que a gente recebe, que crê que Jesus veio ao mundo e Ele sofreu por nós, e Ele morreu naquela cruz, e Ele sabe, nos substituiu naquele momento, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está junto à direita do Pai, sentado com o Pai. E Ele mandou um Consolador para nos guardar, nos proteger, nos guiar, nos capacitar, que é o Espírito Santo. E que um dia Ele virá, e está perto de vir para buscar a igreja, para vivermos com Ele eternamente. Esse é a fé do coração. Mas também tem a terceiro tipo de fé, que é o dom da fé. Esse dom da fé é uma manifestação, é uma fé especial, é um milagre ali que aconteceu. É o Espírito Santo quis fazer daquela maneira, naquele momento. Então aquela pessoa, sabe, recebeu uma cura, recebeu uma manifestação, uma proteção, algo que assim é inexplicável diante dos homens. E essa pessoa recebeu o dom da vida, sabe, de livramento, de conquista. Essa é a manifestação especial de fé. Eu queria falar para ti, que fé que você está vivendo? Sua fé natural? A fé de que você nem precisa meditar muito. Eu creio que eu vou pegar um ônibus, vou chegar no lugar, o metrô. Eu vou de carro, eu vou de avião. Eu tenho meu jatinho, tenho o meu helicóptero. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Essa fé que você vive? Ou você tem parado para, sabe, meditar um pouquinho na palavra do Senhor e para além disso, porque nossa vida aqui nessa terra é só uma parte e ela é breve, ela é rápida. Então eu queria te convidar a exercer essa fé, que o justo vive pela fé, crendo nele. E como que eu faço isso? Meditando nele, meditando na palavra de dia e de noite, nos momentos que eu tiver, buscando aprender mais, sabe, trazer para o coração, desenvolver. O que você fala? A palavra de Deus, ela fala assim, que a boca fala que o coração está cheio. Esse coração muitas vezes é a nossa mente. O que você está pensando, o que você está meditando, o que você está recebendo, é aquilo que você fala. E por isso a palavra de Deus diz assim, o que contamina um homem, e Jesus fala, não é o que entra na boca do homem, mas o que sai. Porque o que sai provém do coração, da nossa mente. Então, de novo, o que você está se alimentando e buscando e você tem falado? Talvez a vida que você está vivendo não esteja tão boa pelo que você está falando. Ou a sua vida está extraordinariamente boa pelo que você está falando. Como que Deus criou o mundo? Falando. Então cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras estão ligadas diretamente com o que você crê, com a sua fé. Seja natural, seja na fé do coração em Deus. Até mesmo com o dom da fé. Então, para a gente terminar, eu queria fazer isso, sabe? Te incentivar. Viva justamente com fé, porque o justo viverá por meio da fé. E agora eu gostaria de orar.
Deus poderoso santo, que o Senhor abençoe cada um dos que estão nos ouvindo agora, me ouvindo nesse momento. Esse momento é de reflexão, de querer estar mais perto do Senhor, de querer estar aprendendo contigo, estar sensível à sua voz, de querer, sabe, buscar o Senhor, que é o nosso Pai, que é um Pai bom, que cuida de nós, que nossa vida pertence a Ti, nós entregamos a Ti. O que nós conseguiríamos fazer se não fosse o Senhor? Nunca será a nossa força, nunca será a nossa força. Sempre é o Senhor nos capacitando, é o Senhor nos levando até um lugar que muitas vezes a gente nem olhou, nem sonhou, nem pensava, mas o Senhor nos preparou, nos capacitou, nos fez agir, nos deu coragem no momento que muitas vezes você olha para trás e fala, cara, eu nunca faria isso. E hoje está fazendo, hoje está vivendo, por causa que o Senhor nos capacitou. E mesmo aqueles irmãos que ainda estão mais tímidos, Pai, que o Senhor dê força, dê coragem, dê intrepidez, sabe, para eles agirem, esforçarem, se entregarem a Deus, mesmo que seja com os passos pequenos de fé, mesmo que não enxergue nada, mas crendo que em Ti tudo é possível, porque tudo é possível aquele que crê no Senhor dos Exércitos, o nosso Pai, que é um bom Pai, um Pai maravilhoso. Nós agradecemos a Ti e abençoamos a vida de cada um que está assistindo, nos seus lares, e que a família seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá, meu irmão, viva justo, pois o justo viverá pela fé. E você vai ver com fé e a sua vida vai se transformar. As pessoas vão olhar para você e vai ver uma nova pessoa. Porque agora você não é mais aquele velho homem. A partir de agora, mesmo que você já era crente, a partir de agora, você está entregando sua vida ao Senhor e está vivendo diferente, porque você vive de acordo com o propósito de Deus na sua vida. Tchau, tchau. Vai em paz.